Oi pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Economia. Essa é a aula 20 do dia 5 de maio de 2021. Essa é uma aula de conteúdo, então vocês têm até o dia 12 de maio para enviar o resumo da aula. E fiquem atentos também que até o dia 5 de maio vai aparecer lá no Google Drive a lista de exercício 4, tá? Eu não coloquei ainda, mas vou colocar até o dia 5 de maio. Essa aqui vai ser a nossa penúltima lista, tá? Depois dessa vai ter mais uma lista e a gente encerra o material da disciplina, tá legal? Só um segundinho que eu esqueci de abrir um PDF, daqui a pouco eu volto. Tá, voltei. Então, na aula passada a gente falou sobre emprego, a gente falou como calcular a taxa de desemprego, como calcular a força de trabalho, como calcular o percentual do pessoal que está dentro da força de trabalho. Agora a gente vai falar sobre desigualdade, né? Então a gente falou sobre emprego, falou sobre o número de empregados, desempregados. Agora é desigualdade. O que é desigualdade? Desigualdade no sentido de, por exemplo, por que não? Mas no Brasil a gente sabe que tem gente que ganha 100 mil reais, por exemplo, por mês, que nem jogador de futebol, que nem dono de empresa e outras coisas. E tem gente que recebe 500 reais por mês. Então a desigualdade é muito grande, né? Diferença salarial muito grande, né? Então esse vai ser o nosso tema da aula de hoje, tá? Então, introdução. Mesmo na ausência, a desigualdade e pobreza, tá? Se você for olhar na ementa, eu não abri, tá? Mas a ementa, a gente começa a falar de PIB, que a gente já falou, depois vem emprego e desigualdade de renda e pobreza, tá? Que é a aula de hoje. Então, mesmo na ausência de discriminação, só de novo, só um segundinho, deixa eu pegar um copo d'água que eu esqueci também. Tá, agora sim, voltei. Esqueci tudo, mas agora eu acho que eu tô com tudo. Tá, então mesmo na ausência de discriminação, a distribuição de renda em uma economia de mercado não pode ser justa ou não desejável. Neste capítulo veremos mensuração da desigualdade, filosofia política da redistribuição de renda e políticas de redução de pobreza. Então esse aqui é o capítulo 20 do livro do Gregory Mann, da sexta edição do livro. Então, novamente, né, esse livro ele é feito para os Estados Unidos, então ele usa os dados dos Estados Unidos, e no Brasil é levemente diferente, né? Então, quando for diferente, eu vou avisar para vocês. Agora, novamente falando, né, para as listas de exercício, prova, a gente usa a classificação do livro, tá? Para não ficar confuso, né? Então, tudo que está no livro é a nossa utilização. Mas como a gente não vive nos Estados Unidos, a gente vive no Brasil, então, para vocês saberem, eu vou trazer também a classificação do Brasil, tá? Então, essa aqui é a classificação da distribuição de renda nos Estados Unidos em 2010. Isso aqui é renda anual da casa, tá? Então, é renda por ano da casa. Casa é família, tá? Vamos pensar em uma casa mesmo, então a família mora na casa. Você soma todas as rendas das pessoas daquela família, tá? É uma família de 3 adultos e 2 crianças. E os 3 adultos trabalham, então você vai somar a renda de cada um desses adultos. É uma família de 6 pessoas, sendo que 4 têm renda. Então você vai somar as 4 rendas dentro dessa casa, tá? Você mora em casa, tá? Você, seu pai, sua mãe e seu irmão menor. Aí você está estagiando, então vai somar a renda do seu estágio, mais o salário do seu pai, mais o salário da sua mãe. E o seu irmão não trabalha, por exemplo. Você está na mesma situação, só que nem você nem seu irmão trabalha. Recebe renda, né? Quem recebe renda na casa é o seu pai e sua mãe. Então você vai pegar a renda do seu pai mais a renda da sua mãe, tá? Isso aqui é a renda da casa. Nos Estados Unidos eles gostam por algum motivo de fazer renda anual, então aqui é a renda do ano. E aqui eles pegam o quinto inferior é menos de 20 mil dólares, do segundo quinto 20 mil a 38 mil dólares, o quinto intermediário 38 mil dólares a 61, quarto quinto 61 a 100 mil dólares, o quinto superior é 100 mil dólares e somente 5% da população dos Estados Unidos é 180 mil dólares ou mais, tá? Isso aqui em 2010. Eu gosto muito de seriado, né? Acho que vocês assistem também, seriado e filme. Não sei se vocês já perceberam, os americanos têm tem um negócio na cabeça deles de que a pessoa tem sucesso quando tem uma renda superior a 6 dígitos, né? É uma renda de 6 dígitos. Eles falam, olha, então esse cara é rico. Então 6 dígitos é isso aqui, 100 mil dólares por ano, tá?
Então ele estaria num grupo bem pequenininho de pessoas mais ricas nos Estados Unidos, tá? No Brasil é diferente. No Brasil a classificação é o seguinte. Eu estou trazendo esses sites, né? Eu falei na aula passada, eu vou colocar na bibliografia. Então se vocês forem no Google Drive e quiserem ver onde eu encontrei esses sites, estão lá a informação. Professor, preciso ler o site? Não. Tá, eu estou trazendo só para mostrar para vocês os dados do Brasil, que eu acho importante. Mas não precisa vocês abrirem lá e ler. Se quiser, abre e leia, mas não precisa não, tá? Então no Brasil a gente classifica a classe A, B, C, D e E. Acho que vocês já viram lá algum dia, né? O Jornal Nacional. O apresentador lá, o William Bonner, fala que a população que mais cresce no Brasil é a classe C. A classe C teve não sei o que. A classe D aumentou esse ano. Então o que ele está falando é isso aqui. Classe A, B, C, D e E. Tá? E aí vai da população que tem a menor faixa de renda à população que tem a maior faixa de renda. Tá? Então a classe E é até R$ 2.090 por mês. Tá? Aqui é por mês. Aqui é renda familiar. Isso aqui é em 2020. Tá? Isso aqui não é... Nossa, deixei tudo confuso agora. Que eu pensei que ele poderia atualizar para 2021. Isso aqui é baseado no salário mínimo. O salário mínimo aumentou para 1.100. Então aqui vai ser, na verdade, 2.100. Ou 2.200, não é isso? Isso. Então, mas vamos pegar esses dados aqui de 2020, que aqui muda só de forma bem pequena, né? Então, até 2 salários mínimos é a classe E. É a classe da população mais pobre, ou seja, que recebe até R$ 2.090. A classe D recebe de 2 a 4 salários mínimos, ou seja, de 2.090 a 4.180. De novo, isso aqui é a renda por mês da casa. Então você vai somar todo mundo da família, renda familiar, né, que é o que a gente chama mais. Todo mundo da família que recebe renda, tá? Se você está estagiando, conta também. Conta a renda do seu estágio, conta a renda do salário do seu pai, conta a renda do salário da sua mãe. Se você tiver um irmão mais velho que está trabalhando, conta também a renda dele. Se você não tem um irmão que está trabalhando, então não vai contar a renda dele, tudo bem? Se seu pai não estiver trabalhando, então não conta a renda dele, que ele não tem renda, tudo bem? Então soma todas as rendas que está dentro da sua casa. Então classe E até 2.090. 2.090 a 4.180, classe D. A classe C, que é o maior percentual que existe hoje no Brasil, é de R$ 4.180 a R$ 10.450, 4 a 10 salários mínimos. A classe B é de 10.450 a R$ 20.900. E finalmente, para aqueles que são felizardos, a classe A, que é acima de 20 salários mínimos, ou seja, a renda familiar da casa é superior a R$ 20.900. Tá? Só para vocês verem como é o percentual de pessoas no Brasil. Isso aqui é o percentual de pessoas no Brasil em 2013, pelo Datafolha. Tá? Então 46% estão naquela classe E. Tá? Aqui o ano mudou, é 2013, né? Então vinha até R$ 1.300. Então na época, na verdade eu não sei se é isso. Eu acho que não é isso não. Vamos falar o que está escrito aqui, tá? Que eu pensei que era por classe, mas acho que não é por classe aqui não, tá? Então 46% das famílias em 2013 tinha renda familiar abaixo dos R$ 1.300. 20% dos 1.300 a 2034. Então 66% das famílias em 2013 no Brasil tinham renda familiar, a casa inteira, de R$ 2.034 por mês, abaixo disso. 16% de 2.034 a 3.390, 9% de 3.390 a 6.780 e 5% que era superior a 6.780. Tá? Como a gente está falando de classe A, B, C, D e E, aqui também tem uma classificação que coloca aqui os percentuais. Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa daqui. Eu acho que não. Aqui ele fala quais são as classes, como a gente já viu, e aqui ele coloca os percentuais. Então, em 2018, segundo uma metodologia da FGV, 14% dos brasileiros pertenciam à classe A ou B. Então, 14%, se fosse os anos dados de 2020, né, receberiam acima de R$ 10.450, a família.
Esse aqui classificou como sendo os mais ricos da população, enquanto mais da metade, ou seja, mais de 50%, pertence à classe C, que é essa classe aqui, de 4.180 a 10.450. E quase um terço, 33%, estavam na classe D ou E. Tá? Então, 33% estava aqui, 40% não fala, mas é mais de 50% na classe C e 14% na classe A ou B. Tá? Então a classe C é uma classe que no Brasil já é muito grande. Se eu não me engano, tem sido observado o crescimento na década de 90, tá? De muita gente saindo das classes D e E e indo para a classe C. Isso acontece muito hoje na China. A China é um país que tem crescido bastante ano a ano, né? E é uma população muito grande. E eu lembro de muita gente comentando sobre o crescimento da classe C na China, tá? Então seria essa classe intermediária da China que está aumentando. A linha de pobreza a gente fala daqui a pouco, tá? Então voltando para os slides, isso aqui é a classificação dos Estados Unidos. Renan, qual é o melhor? A classificação dos Estados Unidos ou do Brasil? Não tem, melhor ou pior, tá? Estados Unidos usa essa conta aqui e o Brasil usa aquela outra. Não tem porquê um ser melhor ou outro ser pior. São classificações diferentes para países diferentes. Não existe lógica, sabe? Não é que, sei lá, o quinto inferior você tem todos os direitos assegurados pela Constituição, alguma coisa assim. Não tem lógica nenhuma. É simplesmente alguém chegou lá um dia e falou que o quinto era isso daqui, o segundo quinto era isso daqui, por aí vai, dividiu bem a população dos Estados Unidos e ficou nisso mesmo, tá? Então, pobreza. O que seria pobreza, né? Em economia. Em economia, a pobreza a gente chama de... Primeiro vamos definir o que é linha de pobreza. E o que é linha de pobreza? É um nível absoluto de renda fixado pelo governo federal para cada tamanho de família, abaixo do qual a família é considerada em estado de pobreza. Então é uma quantidade de renda ali. Se você estiver acima dessa quantidade de renda, você está acima dessa linha de pobreza. Se você estiver abaixo, se sua família estiver abaixo dessa linha de pobreza, dessa quantidade de renda, então você está na linha de pobreza. E como é no Brasil? Então, no Brasil, existem duas classificações que são as mais utilizadas, tá? Tem a classificação... Cadê? Não era isso aqui, não. É isso aqui mesmo. Bom, tem a classificação do Banco Mundial, que em 2015... falou que abaixo da linha de pobreza é $1,90, aqui é per capita, tá? Por pessoa, em termos de paridade de poder de compra, ou seja, a renda familiar per capita abaixo de $1,90 por pessoa, tá? Esse dado pode ter sido atualizado, a gente não tem aqui, mas geralmente é muito utilizado isso daqui, tá? $1,90 por pessoa. Eu não sei porquê, o ano passado eu acho que tinha, eu até lembro o valor, mas não estou achando aqui. Aqui, tá aqui, desculpa. No Brasil, o governo federal oficialmente considera abaixo da linha de pobreza R$ 89,00 por pessoa, tá? Então, por exemplo, numa família de 5 pessoas que moram dentro de uma casa, se a renda familiar dessa casa for abaixo de 5 vezes 90, 450, for abaixo de 445, significa que essa família está dentro da linha de pobreza, tá? Se tiver uma família de 10 pessoas e pelo governo federal, se a renda familiar dessa família for abaixo de 890, então essa família está abaixo da linha de pobreza, tá? Essas duas classificações são muito utilizadas. Essa daqui, por ser uma classificação internacional, então é uma boa base de comparação entre países. E essa daqui por ser exatamente a classificação do governo federal, né? Isso em 2019, tá? Eu não sei se vocês já viram, deve ter visto alguns vídeos no YouTube, se ficou famoso alguns anos atrás, de gente que gravava no YouTube falando como viver gastando até R$1, até $1 por dia, tá? Lembram disso? E aparecia o cara no vídeo no YouTube falando, eu comprei isso, comprei aquilo, que ele só podia gastar no máximo $1 por dia. Por que esses vídeos começaram a aparecer, né? Porque existia uma classificação do Banco Mundial que era exatamente $1 por dia.
Aí só em 2015 que eles aumentaram para $1,90, tá? Antigamente, eu acho que em 1990, alguma coisa assim, você era considerado abaixo da linha de pobreza se a renda per capita da família fosse abaixo de $1 por dia, tá? Então, usando a classificação de $1,90 por dia, ou seja, do Banco Mundial, no Brasil existem 170 mil. Em 2019, a população que estava abaixo da linha de pobreza aumentou em 170 mil, chegando a 13,8 milhões de pessoas. Ou seja, aqui é um site grande, né, que é o UOL. Eu não lembro de onde eles tiraram esses dados, mas deve ter algum lugar aqui. Sim, aqui tá. O IBGE utilizando a PNAD contínua, tá? Isso aqui mesmo antes da pandemia, né? Pré-pandemia. Então, segundo a PNAD contínua, que é feito pelo IBGE, que é extremamente bem feito, 13,8 milhões de pessoas no Brasil estão abaixo da linha de pobreza, utilizando a classificação de $1,90 por dia. Isso equivale a 6,7% da população do país, ou seja, a cada 100 pessoas, 6, né, quase 7, estão abaixo da linha de pobreza no Brasil. Tá? Isso aqui daqui a pouco eu falo. Beleza, então nós temos a linha de pobreza e nós também temos a taxa de pobreza. O que é a taxa de pobreza? É a porcentagem da população cuja renda familiar se encontra abaixo de um nível absoluto denominado linha de pobreza. Ou seja, no Brasil, a gente acabou de ver, né? Em 2019, 6,7% era a população do Brasil que estava abaixo da linha de pobreza, utilizando a classificação do $1,90 por dia. Então, isso aqui é a taxa. Cadê? Taxa de pobreza, tá? Em 2010, nos Estados Unidos, a renda média por família foi de $60 mil. A linha de pobreza que eles usam lá para uma família de 4 pessoas é de $22 mil. Isso significa que 15% da população dos Estados Unidos está abaixo da linha de pobreza. E não, mas no Brasil é só 6,7. Mas usando essa classificação aqui, de $1,90. Se você subir essa classificação, vai subir esse percentual. Lá eles utilizam a classificação dos $22 mil. E aí aparece que 15,1% estão abaixo da linha de pobreza. Não existe classificação certa ou errada, é só uma forma de medição. Tá? No Brasil, a gente considera abaixo da linha de pobreza, pelo governo federal, abaixo dos R$ 89,00 renda mensal per capita, por pessoa, né? O per capita. E utilizando a medida de $1,90 do Banco Mundial, tem 6,7% da população. Se fosse $22 mil, então $22 mil hoje em dia dá o quê? O dólar está 5,30, né, mais ou menos, dá uns R$110 mil por ano. Dá uns R$10 mil por mês. Então, se fosse comparar real com dólar, $22 mil é uma classificação muito mais alta, né? Agora também, é claro, tem que lembrar que o custo de vida nos Estados Unidos é diferente do custo de vida no Brasil, né? A gente poderia ter uma outra classificação. Tem um negócio que geralmente que é bem famoso. Eu acho que vocês, a maior parte da turma que é do direito, né, já deve ter ouvido falar, que é qual seria a renda da pessoa para ter todos os direitos da Constituição, né? A Constituição dá uma série de direitos lá para a população, como é? Acesso à moradia, alimentação, não sei o que, a saúde, né? E aí eu lembro que era algo em torno de R$2.700, R$3.000 que a pessoa deveria receber. Então isso aí seria uma outra classificação. Poderia ser essa, por exemplo, mas a gente não adota essa, tá? Até porque se adotasse essa, a maior parte da população brasileira estaria abaixo da linha de pobreza. Então, isso aqui é a taxa de pobreza nos Estados Unidos por grupo em 2010. Então, usando a classificação deles lá, $22 mil por ano, né? Então, todas as pessoas, se for o grupo de toda a população dos Estados Unidos, nós temos que 15,1% está abaixo da linha de pobreza. Mas como a gente sabe, o mundo não é perfeito, né? Existem diferenças por sexo, classe racial e por aí vai, né? Na população branca não hispânica,
essa taxa de pobreza é menor, é de 9,9%. Na população negra, ela é muito maior, é 27,4%. Ou seja, a cada 100 pessoas da população negra dos Estados Unidos, 27 estão abaixo da linha de pobreza. É 3 vezes maior, quase, né, do que a população branca não hispânica. Também dentro da população hispânica, eu não sei exatamente o que é hispânico, tá? Mas hispânico eu acredito que seja, eu não procurei saber, mas acredito que seja América Latina, sabe? Eu não sei se é a população que nasceu na América Latina ou descendente, alguma coisa assim, tá? Você tem 26%, então muito próximo da população negra. Asiáticos, 12%, mais do que a população branca, mas menor do que a negra e a hispânica. Crianças, 22%. A cada 100 crianças nos Estados Unidos, 22 estão abaixo da linha de pobreza. População idosa, 9%. Bem pequeno, né? Isso aqui também é bem interessante de observar, tá? Ou seja, a cada 100 idosos, 9 estão abaixo da linha de pobreza. Tem renda inferior a per capita, né, da família à linha de pobreza, tá? Renda familiar anual abaixo da linha de pobreza, né? A cada 100 idosos, tem 9 morando com renda familiar abaixo da linha de pobreza. Isso aqui acontece muito também. Por que o percentual de idosos é o menor de todos aqui, né? Que a gente viu até agora. O idoso é porque assim, quando você está... Primeiro, né, você é adolescente, é criança, não tem nenhuma renda, você termina o colégio, você entra na faculdade, que é o que muito caso de gente que está fazendo o curso aqui agora, não tem um emprego, ou então está estagiando, ou então está dando um jeito com o emprego integral e a faculdade. Consegue o primeiro emprego, então o primeiro emprego é um emprego, é um salário que você já espera ganhar um bocado? Não, você espera ganhar lá embaixo, né? Aí depois consegue uma promoção, depois sai da empresa, vai para uma outra, depois vai para uma outra e vai passando o tempo, mas você espera que a sua renda vá aumentando com o tempo, né? Pode ser que você perca o emprego, que abaixe a renda em algum momento, mas com o passar do tempo você espera que a sua renda aumente, não é isso? Então, o idoso, ele já passou por todo esse processo aqui. Aí ele começou o primeiro emprego, a renda dele era lá embaixo, depois foi aumentando, 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 até chegar ao final da vida dele. Não significa que ele vai se aposentar com a renda final, que é a mais alta, né? Mas ele vai se aposentar, por exemplo, com uma renda média. O início era muito baixo, o final era muito alto. Provavelmente ele se aposenta com uma renda média ali, tá? Mas essa renda média já tira ele da linha de pobreza. Tudo bem? Então pode ser que até que esse idoso, logo no início, no primeiro emprego, ele estava abaixo da linha de pobreza. E aí com o passar do tempo ele saiu da linha de pobreza. Então por isso que o percentual é menor. Tá? Casais com famílias, 6,2%. É o menor percentual que tem aqui. E finalmente, isso aqui acontece muito no Brasil, acho que no mundo inteiro na verdade. Famílias encabeçadas por mulheres sem a presença do cônjuge. Ou seja, a mãe e as crianças. A cada 100 famílias nos Estados Unidos de mulheres, de mulher e criança só, né? Sem o cônjuge, 31 estão abaixo da linha de pobreza, tá? Isso acontece muito no Brasil também. Que imagina a situação, como é difícil, né? Você é mãe, tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, você tem que trabalhar, ter a sua renda, você tem que cuidar das crianças, cuidar da casa. Veja como o negócio é complexo, né? Então, muitas vezes esse grupo de família está abaixo da linha de pobreza, tá? No Brasil também. No Brasil eu vejo muito isso, na verdade, nos seminários de economia. Quando tem as classificações por classe, né? por raça, sexo e por aí vai, essa daqui é muito prejudicada, sabe? Porque você vê que é a família que mais sofre, mais sofre não, mas é uma das famílias que tem mais dificuldade, sabe? De obter renda, né? Faz todo sentido, né? Você é mãe, tem filho em casa, tem que trabalhar, cuidar dos filhos e da casa. Então, falta tempo, né? Beleza, então problemas na mensuração da desigualdade. Então, quando você faz essa mensuração da desigualdade, nem sempre é perfeito, tem vários problemas. Quais são os problemas? Primeiro, transferências em espécies. Assistência em forma de bens e serviços ao invés de dinheiro. Oculto das taxas de medida de desigualdade e pobreza afetam os dados reais. Então,
imagina um cenário, por exemplo. Isso acontece muito hoje no Brasil. Tem uma família bem pobre, abaixo da linha de pobreza, e a criança está estudando no colégio. Aí ela vai para o colégio, e no colégio ela recebe, por exemplo, uma refeição, o almoço, por exemplo. Tá? Isso é uma forma de assistência para essa família que está abaixo da linha de pobreza, para essa família pobre, não é? Mas é dinheiro? Não. Você não dá dinheiro para a criança ou para a família, você está dando um alimento. Tá? Então isso não é captado em qualquer mensuração de desigualdade que você fizer. Porque desigualdade tem a ver com renda, desigualdade de renda. Tá? E aí é um problema na mensuração, né? Deu para perceber por quê, né? Por exemplo, o governo foi e deu 10 como é que chama? Estou lembrando de Bolsa Família, mas não é Bolsa... 10 cestas básicas. Deu 10 cestas básicas para aquela família. Isso vai mudar a mensuração de desigualdade? Não, porque é uma transferência de alimento, não é em dinheiro, não é? E isso é um problema, porque essa família está sendo ajudada? Tá, ela recebeu 10 cestas básicas, mas não vai ter nenhum impacto em mensuração de desigualdade de renda. Outro problema é o ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? A gente já falou rapidamente, é o padrão regular de variação de renda ao longo da vida de uma pessoa. As pessoas podem emprestar e economizar para compensar mudança de ciclo de vida de renda. Variação de renda do ciclo de vida provoca desigualdade de renda, mas não a desigualdade nos padrões de vida. O que ele está falando aqui é o seguinte, tá? Ele é até um pouco mais profundo do que eu gostaria nesse segundo tópico aqui, tá? O que ele está falando é o seguinte, então imagina a pessoa começou a trabalhar, o primeiro emprego dela está ganhando um pouquinho, depois vai aumentando a renda, consegue uma promoção, consegue um emprego melhor e por aí vai, até chegar ao final da vida dela que está ganhando provavelmente a maior renda que a pessoa recebeu na vida, não é? Até se aposentar. Só que muita gente faz o quê? Eu não tenho dinheiro para comprar a minha casa à vista, então eu financio. Então eu pego o dinheiro emprestado e vou pagando no futuro, não é isso? Você pega o dinheiro emprestado de uma casa e paga daqui a 30 anos, por exemplo, né? Então você está usando a renda que você vai receber no futuro. Então olha só, você começou com uma renda muito baixa, é que fica invertido para vocês, eu fico sempre confuso. Você começou com uma renda muito baixa e terminou sua vida com uma renda muito alta, né? Na hora que você pega 200 mil reais, 150 mil reais para comprar a sua casa financiado, o que você está fazendo? Você está aumentando sua qualidade de vida hoje, e diminui a qualidade de vida no futuro. Você está diminuindo essa diferença aqui, não é? Hoje, se você não tivesse esse dinheiro, você estaria morando de aluguel, sei lá, gastando dinheiro com aluguel e por aí vai. Quando você comprou a casa, você pegou um dinheiro emprestado, já está utilizando esse dinheiro, você aumentou a sua qualidade de vida hoje. Em compensação, sua renda no futuro vai ser menor, porque você vai estar pagando financiamento, não é? Então você está fazendo essa equiparação aqui. Então veja, para a medida de verdade, né, você começou um pouquinho mais rico do que a sua renda diz e terminou um pouquinho mais pobre do que a sua renda diz. Mas se for alguém chegar na sua casa perguntando a sua renda é o seu salário. Então vai estar lá embaixo, entendeu? Então vai ser um problema na mensuração. Se você olhar o salário dessa pessoa aqui que comprou a casa hoje e ganha pouquinho, o salário é baixo. E se você olhar o salário no final da vida dessa pessoa, o salário é bem mais alto. Só que quando ela pega esse dinheiro emprestado, o que ela está fazendo? Aumentando, como se estivesse aumentando a qualidade de vida dela hoje e diminui no futuro. Tudo bem? Acho que deu para entender, né? Deixa eu ver se tem algum outro exemplo. É que eu só pensei nesse, na verdade, do financiamento. Pronto, uma outra situação. Provavelmente o pai de vocês deve ter falado, a mãe de vocês também. Guarde um dinheirinho na poupança, né? Economize um dinheirinho. Você começou a trabalhar e seu pai fala, olha, uma parte desse dinheiro economiza para uma emergência. E o que é que você está fazendo então? Sua vida ocorre flutuações de renda, né? Você começou com aquela renda, às vezes é despedido, você fica sem renda, depois consegue um trabalho até melhor, a renda é maior e por aí vai, né? Vai tendo esses impactos. Recebe uma promoção, mudou a renda. Então a poupança, ela dá esse equilíbrio. Na hora que você, por exemplo, está trabalhando ali, e perder o seu salário, mas tem poupança, você não fica com sua renda zero, né? Como se a sua renda fosse um pouquinho mais, você gasta um pouquinho mais, não é isso?
Então, agora se chegar alguém na sua casa e perguntar qual é a sua renda, fazendo essa pesquisa aqui de desigualdade, você vai dizer o quê? Eu não estou trabalhando, minha renda é zero. Mas na verdade você tem uma poupança que você está ali segurando ela, né? Tudo bem? Entendeu por que, que isso é um problema na mensuração da desigualdade, né? Que você fala assim, minha renda é zero. Mas a sua qualidade de vida é de uma pessoa com renda zero? Não, porque você economizou ali atrás e você está usando hoje esse dinheiro. Então, sua qualidade de vida de verdade mesmo é mais do que uma pessoa que, por exemplo, tem a renda zero. Tá? Problemas na mensuração da desigualdade, renda transitória versus renda permanente. As pessoas podem emprestar e economizar para suavizar variações de renda transitórias. A melhor mensuração da desigualdade nos padrões de vida não se baseia na renda atual, mas sobre a renda permanente, a renda normal de uma pessoa. Isso aqui é muito difícil da pesquisa captar, tá? Renda permanente, mas o ideal seria a renda permanente. O que é isso? Pronto, imagina a seguinte situação. Ocorreu a pandemia e você tinha uma empresa de imóveis planejados. Então, em 2019 você tirou seu dinheiro, 2018 você tirou seu dinheiro, 2020 você estava tudo normal, janeiro e fevereiro, chegou março e veio a pandemia. Na hora que veio a pandemia, tinha alguém querendo fazer móvel planejado em março. A quantidade de pessoas que estavam demandando móvel planejado em março, na pandemia, no começo da pandemia, diminuiu de forma significativa, né? Então, a pessoa que fazia móvel planejado, ela perdeu muita renda, por exemplo. Mas essa é uma queda transitória, porque depois de alguns meses, até meses demais, né? Um dia vai voltar ao normal, essa pessoa vai voltar a ter aquela renda permanente dela, tá? Mas veja a diferença de uma renda transitória e uma renda permanente. Por exemplo, pega uma pessoa que faz bico, é muito difícil dizer para essa pessoa qual é a renda dela permanente, né? Ela pode ter mês que tira muito dinheiro e pode ter mês que tira só um pouquinho. Mobilidade econômica, muitas pessoas se deslogam entre as classes de renda, acontece muito isso, né? A pessoa tá hoje no trabalho que está na classe C, aí foi despedida e só achou um trabalho que ela fica na renda ali na classe D, então ela caiu para a classe D. Depois da manhã, alguém ofereceu para ela uma oportunidade, ela está na classe B, veja que o negócio varia, né? As mensurações de pobreza e desigualdade discutidas anteriormente não fazem distinção entre pobreza temporária e pobreza persistente. Às vezes a pessoa está abaixo da linha de pobreza porque perdeu o emprego, por exemplo, e não está conseguindo achar, mas daqui a 2 anos acha. Então isso aqui é uma pobreza temporária, muito diferente da pobreza persistente, que existe muito, né? Daquele grupo da população que não consegue renda mínima, por exemplo, para ficar acima da linha de pobreza. Tudo bem? Então, agora a gente vai falar sobre 3 políticas de redistribuição de renda. Então, os países têm desigualdade de renda. A gente viu aqui, por exemplo, no Brasil, como ocorre, né? No Brasil, deixa eu pegar aquele gráfico lá que eu acho que está mais explícito, né? Em 2013, 46% da renda familiar era abaixo de R$ 1.356 e 5%, se somar esses dois aqui, acima de 6.780. Então veja que daqui para cá é uma diferença de 4 vezes, né? Um pouco mais do que 4 vezes da renda dessa família aqui para a renda dessa família aqui. E o que é isso? Desigualdade de renda. Isso é um problema quando a desigualdade é muito grande de renda, tá? Então existem filosofias que estudam, né, a redistribuição de renda. A gente vai ver aqui 3 filosofias: o utilitarismo, o liberalismo e o libertarismo. Para ser bem sincero, o que eu sou mais interessado é o utilitarismo, porque a grande maioria dos economistas, se não todos, acreditam no utilitarismo, tá? Incluindo eu. Então, as outras filosofias a gente não estuda tanto não. E o que é o utilitarismo? A gente viu um pouquinho sobre isso na aula 1. A aula 2, na verdade, né? Logo no início do curso. Ele tem a ver com a utilidade. E o que é a utilidade? É uma medida de felicidade ou satisfação. A utilidade é assim. Para os economistas, né, para mim,
é bem fácil entender a utilidade, porque a gente já viu bastante isso, mas para quem nunca viu pode ter um pouquinho de problema para entender. A utilidade é o seguinte, é porque eu sei que vocês pensam muito no dinheiro, mas esquece o dinheiro. Pensa no bem-estar que aquele produto traz para você, tá? Por exemplo, tem muita gente que prefere ter um carro bom e uma casa ruim. É a preferência dessa pessoa, é a utilidade dessa pessoa. Então você sabe que para essa pessoa ela tem uma felicidade maior, uma utilidade maior em ter um carro bom e uma casa do que uma casa boa, por exemplo. Ela prefere o carro bom do que a casa boa. Tem gente que prefere muito mais uma casa boa do que um carro bom, ou seja, tem uma casa boa e um carro ruim. Então, para essa pessoa, na cabeça dela, a melhor para ela, a melhor utilidade para ela, qual é? A casa boa e o carro ruim. Esquece o dinheiro, tá? Quanto vale a casa, quanto vale o carro, não é isso. Não é, é a utilidade que você dá para aquele bem, tá? Por exemplo, a Ferrari. A Ferrari é um carro que custa R$ 1 milhão, vamos supor, tá? Aí vai ter alguém que compra uma Ferrari. Então essa pessoa dá uma utilidade para aquele carro muito alta. Eu, por exemplo, se eu tivesse R$ 1 milhão, eu compraria uma casa muito boa, faria as minhas coisas, compraria, sei lá, algumas outras coisas. Mas isso é porque eu dou a preferência para essas outras coisas. A minha utilidade para essa outra cesta de bens é maior do que ter a Ferrari, por exemplo. Tá? Ter uma Ferrari, né? Então, a utilidade é isso. A utilidade é o valor que você dá para aquele bem. A gente até mede em números, mas não significa que tem um significado o número, sabe? É só em base de comparação. Por exemplo, é melhor você gastar dinheiro com ventilador ou com ar-condicionado. Você tem R$ 1.100, você pode decidir. Compra um ventilador, ar-condicionado e o que restar você compra alguma coisa que você gosta, sei lá. Eu gosto muito de arroz, então compra arroz, tá? Aí você decide quanto de arroz você vai comprar, quanto de ventilador você vai comprar e quanto de ar-condicionado você vai comprar. Se você falar eu odeio arroz, eu odeio ventilador, você compra o ar-condicionado. Agora, se você falar eu gosto mais do ventilador para ter que é mais barato e aí eu consigo comprar uma quantidade de arroz muito maior, então você vai comprar o ventilador e uma quantidade de arroz muito maior. Tudo bem? Mas é a utilidade que você dá para essa cesta de bens, tá? Não tem certo e errado não. Cada um é cada um. Eu escolho as coisas que eu gosto do meu jeito, você escolhe as coisas que você gosta do seu jeito e por aí vai. Aqui, eu tô com a camisa amarela. Então, quando eu fui comprar essa camisa, eu achei que eu tinha que valia a pena gastar aquele dinheiro para comprar essa camisa amarela, porque eu dou uma utilidade grande para ela. Uma outra pessoa podia chegar nessa loja, olhou a camisa e não comprou. É porque essa pessoa disse, olha, eu não dou tanta utilidade para essa camisa, então não vou comprar essa camisa. Tá? Basicamente seria isso. E o que é o utilitarismo? Utilitarismo é a filosofia política segundo a qual o governo deve escolher políticas que maximizem a utilidade total na sociedade. Isso aqui é defendido pelos economistas dos fundadores Jeremy Bentham. Isso aqui é muito famoso economista, tá? Mas é bem antigo, é o John Stuart Mill. Isso aqui é o começo da filosofia, tá? Isso aqui é 1900, por aí. De lá para cá já evoluiu bastante o pensamento aqui, tá? Mas tudo bem. O que ele está falando aqui é o que é? O governo, quando está decidindo a política pública, ele tem que maximizar a utilidade total de todos na sociedade, tá? Eu tenho a minha utilidade, você tem a sua utilidade, o João tem a utilidade dele, a Maria tem a utilidade dele. O governo deveria decidir a política pública que maximize a soma de todas essas utilidades. Por causa da utilidade marginal decrescente, a redistribuição de renda dos ricos para os pobres aumenta o bem-estar social dos pobres, reduzindo dos ricos. O que é a utilidade marginal decrescente? Eu não lembro se a gente viu isso. É o seguinte, com o passar, quanto mais do bem você der à pessoa, menor a utilidade que ela vai ter, tá? Por exemplo, imagina a Ferrari. Se eu desse uma Ferrari e você ficar feliz, você fala, opa, eu ia ficar, bem feliz. E a segunda Ferrari? Vamos supor que você não possa vender, tá? E a segunda Ferrari você ia ficar feliz? Falar, não, eu ia ficar muito feliz. Mas não tanto, né? Que nem a primeira. Porque a segunda agora você vai usar um carro um dia sim, um dia não. Talvez se você morar em São Paulo, lá que lá tem um rodízio de carro, aí você fique tão feliz quanto. Mas a gente não mora em São Paulo, então você teria que dividir um carro um dia sim e outro carro, né? Aí ele deu a terceira Ferrari. Aí você fala, opa, peraí.
Agora eu vou usar o carro um dia sim, outro um dia não, e um só final de semana. Aí eu dou 10 Ferraris. Então, quanto mais do bem você dá, menor a utilidade que você dá para esse último bem aqui. Então, a primeira Ferrari você fica muito feliz, uma utilidade muito grande. A segunda você fala, opa, tô melhor, mas não é o dobro de felicidade, né? A terceira, tô melhor, mas não é tanto. O décimo você fala, opa, tô melhor, mas só um pouquinho agora, né? Porque, pô, 10 carros não precisa, né? Então, esse aqui é o conceito de utilidade marginal decrescente. Então, por exemplo, quando você pega R$ 1 de uma pessoa rica e dá para uma pessoa pobre, você está fazendo o quê? Você está aumentando a felicidade e a utilidade dessa pessoa pobre, que agora consegue comprar mais R$ 1 de bens, não é isso? E enquanto isso, você está diminuindo da pessoa rica. É que a pessoa rica dá um valor muito alto para aquele R$ 1? Não. Mas ela dá algum valor, tá? Marginal, é sempre crescente a utilidade, tá? Mas ela cresce, mas não cresce tanto. A décima Ferrari, você fica feliz. Mas você não fica tão feliz que nem a nona. Você fica mais feliz, porque você tem os 10 carros, mas você não fica tão mais feliz do que quando você ganhou a nona, do que quando você ganhou a primeira. A décima primeira, você fica mais feliz do que ter os 10. Mas você não fica tão mais feliz do que quando você ganhou a décima. Tá? E por aí vai. Isso aqui, na verdade, para os economistas é muito difícil, porque tem um negócio de economia chamado ótimo de Pareto. O ideal é a política pública que obedeça o ótimo de Pareto. Isso aqui não é assunto da aula, tá? Estou divagando um pouquinho. O ótimo de Pareto é o seguinte: é você melhorar todo mundo na sociedade, tá? Estou pensando em uma situação. Por exemplo, vou pegar uma situação bem esdrúxula, tá? Eu gosto de ver futebol. Eu gosto de ver futebol, mas não gosto de pagar por isso. Aí tem a emissora que transmite, vamos pegar a Globo. A Globo transmite futebol no dia de domingo. Então a Globo comprou aquele direito, não sei o que lá, em troca coloca a propaganda que eu assisto, não é isso? Eu não gosto de pagar por esse serviço, mas propaganda eu assisto, não tenho problema nenhum com isso. Então veja que tanto eu como a Globo, a gente ficou melhor com esse contrato. Tanto eu como a emissora que passou a TV ficou melhor nesse contrato. Tanto eu que não gosto de pagar pelo serviço, mas propaganda eu vejo, tudo bem por mim, como a Globo, ou a Record, qualquer outra emissora que transmite, a SBT, né, hoje em dia, está melhor que está conseguindo transmitir, ter audiência, vendendo o contrato dela, ganhando dinheiro e por aí vai. Não é isso? Então é bom para todo mundo. Tá? Só que uma redistribuição de renda tem esse problema. Quando você tira o real da pessoa mais rica, é difícil dizer o quanto essa pessoa ficou mais infeliz. E quando você dá o real para essa pessoa pobre, é difícil também medir quanto essa pessoa pobre ficou mais feliz. Como é que você compara essas duas quantidades aqui? Do real que você tirou da pessoa rica para o real que você tirou da pessoa que você deu para a pessoa pobre. Tá? Então é um problema de equiparar a renda. Tá? No entanto, isso aqui é bem interessante, na verdade. Os utilitaristas não defendem equiparar a renda. Seria reduzir a renda total de todos devido às perdas de incentivo e perda de eficiência. O que ele está falando aqui é o seguinte. O Brasil tem um PIB, né? E a gente sabe que tem... Vamos pegar aqui o caso dos Estados Unidos. Eu não lembro qual... Ah, não, eu lembro, né? O PIB do Brasil é próximo dos 15 mil reais, alguma coisa assim, né? Ou é 15 mil dólares? Eu acho que o PIB do Brasil é próximo... Deixa eu botar aqui. Estou falando e não estou lembrando. PIB do Brasil per capita. 8 mil dólares. Só isso? Aqui caiu bastante, né? Tá. Vamos pegar esse dado aqui. Eu não estou confiando muito nele não, mas vamos pegar. 8 mil dólares é o PIB per capita do Brasil. Tá? O que isso aqui significa? Aqui no Brasil, o dólar hoje é uns 5 reais, né? Dá uns 40 mil. Dividido por 12 ali, 13, né? Se considerar o 13º. Vamos pegar aqui a renda média no Brasil. Vou botar aqui. Mais fácil, na verdade. Né? Renda média do brasileiro aqui, 2020. Nossa, só isso. Tudo bem. Vamos pegar esse dado aqui. A renda média no Brasil é de R$ 1.380. Então, o que seria Cadê o utilitarismo? O que seria a equiparação da renda?
Ao invés de ter gente que ganha 5 mil, tem gente que ganha 4 mil, tem gente que ganha 500 reais, tem gente que ganha 300 reais, todo mundo recebe igualmente a renda média. Eu estou achando muito baixo esse valor, mas vamos pegar ele. De 1.380 reais, tá? Só que ele está falando aqui é o seguinte: se você fizer isso, se você pegar um país e equiparar a renda de todo mundo, esse país vai perder incentivo e produtividade e vai ter perda de eficiência. Ou seja, o que estão falando aqui é que esse país não vai ter problema de crescimento e provavelmente vai ficar mais para trás em comparação com países que não têm equiparação da renda, tá? Vamos supor, o Brasil hoje é um país mais pobre do que os Estados Unidos. Se amanhã o Brasil coloca a política de equiparação da renda, todo mundo recebe o mesmo valor, essa distância vai ampliar com o tempo. Aí você fala, peraí, Renan, mas desigualdade não é ruim? É ruim. Estados Unidos não é um país bem desigual? É um país bem desigual. Mesmo assim, é melhor estar nos Estados Unidos, que é um país mais desigual, do que no Brasil, que todo mundo ganhasse a mesma coisa? Exatamente. Isso ocorre pela perda de incentivo e perda de eficiência. Com o tempo, se todo mundo recebesse o mesmo salário, você teria a perda de incentivo e perda de eficiência. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, tá? Então não se preocupe com isso. Se preocupe com entender. Então, se todo mundo ganhasse a mesma coisa, com o passar do tempo, esse país estaria mais pobre em comparação aos outros países. Desigualdade é ruim, tem que ter políticas que consigam ter uma menor desigualdade, mas não é o ideal você equiparar. O que seria equiparar? Todo mundo recebe a mesma coisa. No Brasil, todo mundo receberia R$ 1.380 por mês. Tá? E por que isso iria acontecer? Por que ocorre a perda de incentivo e finalmente a perda de eficiência? Imagina a seguinte situação. Isso aqui foi um negócio que eu realmente vi. Eu fui numa palestra uma vez, num seminário no Rio de Janeiro, e tinha um dos maiores matemáticos do mundo. O nome dele é Iocos. Eu era bem novinho na época e aí assisti a palestra e ele falando da matemática, e começou a falar um pouquinho da vida dele. E eu lembro que ele falou que na França, ele é um matemático francês, morava na França, falando que na França o salário dele era 3 vezes maior do que a secretária dele. O Iocos é um matemático que era medalha Fields, que é o equivalente ao prêmio Nobel, ou seja, ele é um dos maiores matemáticos da história, não só de hoje, como de todos os tempos. Tá? Ele ganhava 3 vezes mais do que a secretária dele, então não era uma desigualdade de renda muito grande, 3 vezes mais do que a secretária que trabalhava para ele, né? Quem pagava o salário dele e da secretária era o governo francês. E na hora eu achei interessante, né? Eu falei, opa, caramba, então a desigualdade de renda na França não é tão alta, né? O cara estudou muito, trabalha muito, se esforça muito, não sei o que, e ganha 3 vezes mais do que receber secretário. Mas uma outra coisa que também que ele falou na palestra é que ele trabalhava por amor. Ele trabalhava fazendo matemática porque ele gostava de fazer matemática, não é? Tudo bem. Agora vamos pegar uma situação mais geral. Pega um curso desses que é muito difícil de passar. Vamos pegar medicina, que é um curso que é muito difícil e a gente sabe que as pessoas são muito bem remuneradas depois que terminam esse curso, né? O que não falta é emprego de médico, ainda mais hoje em dia, né? E a gente sabe há muito tempo, isso sempre ocorreu na história do Brasil pelo menos, que todos os médicos ganham muito acima do que a renda média do brasileiro. Agora, medicina é um curso difícil. É um curso muito difícil, o pessoal que entra é muito inteligente, muita gente às vezes abandona o curso por ser muito difícil. São vários anos de estudo, são os 4 anos de graduação, mais a residência, e aí você vira clínico geral, né? Se quiser ficar especializado, tem mais alguns anos de estudo, e aí você realmente é um médico de tal área, não é isso? Então são vários anos de estudo que você não está ganhando bem, que você tem que trabalhar muito, que você tem que aprender muito, que só o pessoal que vai muito bem no Enem entra, ou seja, na média ali de escolha de entrada já é uma população com um conhecimento do ensino fundamental em média muito alto.
e essas pessoas recebem muito bem. Então veja que é um esforço muito grande, né? Se você pensar ainda que a pessoa tem que passar no Enem, então tem que imaginar que ela estudou no fundamental, estudou no ensino médio, passou várias horas estudando, fazendo cursinho e por aí vai. A gente não está falando de desigualdade familiar aqui, tá? Eu estou falando da pessoa, o esforço que essa pessoa faz para conseguir entrar dentro da faculdade de medicina, fazer todo aquele curso e terminar a faculdade. Então veja que é um esforço grande, muito grande, não é? Vários anos de estudo, às vezes o pai está pagando o tempo dele, a pessoa não está trabalhando, fica o dia todo em casa, e o pai que está sustentando esse tempo todo até se formar, e depois que se forma é o sonho, não sei o que, e a renda vai lá para cima, e o resto da história a gente já conhece, né? Então veja que é um esforço muito grande da pessoa, da família dele, para conseguir fazer esse curso, não é isso? Na hora que você fala equipara a renda, por que essa pessoa ia estudar tanto para passar no Enem? Depois de passar no Enem, ficar vários anos estudando num curso difícil. Depois que terminasse um curso muito difícil, fazer a residência. Depois fazer a residência, fazer não sei o que, depois fazer não sei o que, não sei o que lá. Se no final ele vai receber a mesma coisa de, por exemplo, alguém que parou de estudar no ensino médio e foi trabalhar. Tudo bem? Então todo esse esforço, todos esses anos aqui que você passou sem receber salário, de alguma forma ele precisa ser recompensado para que você faça isso. Isso não só no curso de medicina, como todos os cursos. O curso de direito, o curso de economia, você passa vários anos que você está se esforçando, que você está aqui assistindo a aula do Renan, aula chata de 51 minutos já, e 20 aulas e não sei o que. E você está pensando no que no futuro? De receber a mais. Agora imagine todo esse esforço que você faz e você receberia igualmente se você não tivesse passado todo esse tempo estudando, você tivesse ido trabalhar. Qual seria o seu incentivo a fazer o curso de graduação, a se formar, a aprender, a fazer todo esse esforço? Zero. Então, se você não faz isso, esse trabalho qualificado o país não teria. Tudo bem? Tem gente, nesse caso, que nem esse matemático, que trabalharia por amor? Tem também. Tem médico que trabalha por amor, tem economista que trabalha por amor, mas o que você faz imaginando, uma das coisas que você imagina é que para ter uma renda maior no futuro, não é isso? Um outro caso, até mais fácil de entender. Vamos supor que você tem uma empresa e você tem 2 funcionários. Você tem aquele funcionário preguiçoso, o cara chegou, enrolou, fica no celular, só vai trabalhar quando você fala com ele, aí ele começa a trabalhar, e quando você vira as costas ele volta pro Facebook e fica o dia todo sem fazer nada. E tem um outro funcionário que está ali, batalhando, fazendo as coisas, fazendo o que você pede para ele fazer, fazendo o que você não pede para ele fazer. E aí no final você fala que tanto um como o outro ganham a mesma coisa. Então por que esse outro funcionário que está trabalhando, se esforçando, não sei o que, ele olha pro cara do lado no celular e fala, eu também vou ficar no celular. Eu estou ganhando a mesma coisa que ele, não é? Então, equiparar a renda não é o ideal, tá? Desigualdade é ruim, é muito ruim. O ideal é que você diminua essa desigualdade e tem como fazer isso. Por exemplo, pega um caso bem extremo. Jogador de futebol. Eu falo esse caso porque existe jogador de futebol recebendo muito, muito dinheiro, né? Vamos pegar um jogador que ganha 1 milhão por mês, por exemplo, que são muito poucos no Brasil, né? E no mundo. Se você conseguisse tirar um pouquinho desse dinheiro desse jogador e dar para uma população mais pobre, você estaria fazendo uma diminuição da desigualdade de renda, não é? E não estaria ocasionando nenhum problema nessa economia, porque o jogador vai continuar jogando se receber esses 50 mil reais a menos, por exemplo. Tá? E realmente isso acontece, tá? Tem o imposto de renda retido na folha, é isso, né? Se você vê o salário de jogador é 1 milhão, mas na folha é 1 milhão e 300, porque 300 mil está indo para uma família mais pobre, na verdade, né? Outra coisa que eu queria falar, muitos países, eu não vou citar exemplo, mas alguns países já tentaram fazer esses regimes com equiparação de renda. Renda igual. E rapidamente tiveram problemas graves em economia, tá? Por que disso? Porque você perde o incentivo da pessoa querer se esforçar, de querer trabalhar mais, de querer se qualificar mais, de querer aumentar a produtividade da pessoa. E na hora que você perde esse incentivo, a produção diminui.
O que significa a produção diminui, o PIB diminui, ou seja, vai ter a perda de eficiência e finalmente vai ter uma perda de renda na população. Ou seja, com o passar do tempo, esses 1.380 seria como se estivesse diminuindo. Se todo mundo no Brasil hoje recebesse 1.380 sem distinção de trabalho, sem distinção de produtividade, então no próximo ano isso aqui é como se estivesse caindo para 1.200, no outro para 1.150 e por aí vai. Tá? No final todo mundo perderia. Tem também o liberalismo. O que é o liberalismo? É a filosofia política segundo a qual o governo deveria escolher políticas consideradas justas, tais como aquelas avaliadas por um observador imparcial, que esteja observado por trás de um véu de ignorância. É muita filosofia isso aqui, né? O criador é o John Rawls. Redistribuição de renda é uma forma de seguro social, uma política do governo que visa proteger as pessoas contra o risco de adversidades. Então aqui ele está falando o quê? Né? Observe sempre a população mais pobre. Nessa filosofia tem uma equiparação de renda maior do que a utilitarismo. Aqui tem mais redistribuição, mas também não é equiparação. Tá? Então tem uma maior, diminui ainda mais a desigualdade, mas também não é equiparar. Ele não está falando aqui equiparar, ele está falando pega parte do dinheiro dessa população que tem mais dinheiro e redistribui para a população mais pobre. E finalmente temos o libertarismo, que é a filosofia política segundo a qual o governo deveria punir os crimes e fazer valer os acordos voluntários, mas não redistribuir renda. O defensor, Robert Novitzky, em vez de focar no resultado, o libertário se concentra no processo. Tá? Não vamos falar muito sobre isso não, na verdade. Deixa eu falar logo com vocês, daqui a pouco eu vou falar uma outra coisa também. Mas veja como as coisas não são tão simples, tá? Porque às vezes a gente liga o jornal e a gente escuta um político falando, e é tão simples como o político fala. Eu acho que a população, todo mundo deveria ter os direitos da Constituição preservado, e não sei o que, todo mundo deveria receber um salário digno, não sei o que, não sei o que. Falar é fácil, o negócio é fazer, tá? Fazer é um problema. Então veja que quando um político fala todo mundo deveria receber o mesmo salário, como soa bonito isso, né? Todo mundo escuta aquilo ali e fala, opa, que legal. Mas realmente, se fizesse isso, o que ocorreria? Tá? Às vezes até o próprio político sabe disso, mas ele não fala. Tá? Porque a população gosta de ouvir isso. Mas não é fácil, não é simples, tá vendo? É muito fácil chegar aqui e falar que se todo mundo recebesse o mesmo salário, ia ficar todo mundo mais feliz. Mas será que ia ficar? Será que amanhã não estaria um problema na economia? Então, segundo os economistas, a grande maioria dos economistas teria problema de crescimento numa economia dessa. Tá? Então, políticas de redução da pobreza. As famílias pobres estão mais sujeitas a falta de abrigo, dependência de droga, problemas de saúde, gravidez na adolescência, analfabetismo e desemprego. Isso aqui é segundo o Mank, tá? Eu estou seguindo o livro do Mank, não é o Renan, não. A maioria das pessoas acredita que o governo deve oferecer uma rede de segurança. No Brasil, isso aqui é muito maior do que nos Estados Unidos, tá? No Brasil, por exemplo, a grande maioria das pessoas acredita que o governo tem que se preocupar com a saúde da população, tá? Estados Unidos até pouco tempo atrás não tinha uma rede pública de saúde, ou seja, não tinha um SUS, por exemplo. Tá? Hoje tem um negócio lá, nem sei como é que funciona, chamado Medicare, alguma coisa assim, que eu acho que foi implementado pelo governo Obama. Vamos agora considerar algumas dessas políticas. Então, primeira, política, legislação do salário mínimo. O que é o salário mínimo? O salário mínimo é a política de que todo mundo que trabalha, empregado, com contrato, tem que receber no mínimo aquele salário ali. Tá? Ninguém pode receber menos do que aquele salário. Todo salário tem que ser superior. Mas o salário mínimo é uma política pública. Por que é uma política pública? Não é que quando começaram a falar de salário surgiu o salário mínimo. Não é que na história da humanidade sempre existe o salário mínimo, né? Em algum momento, algum governo falou de salário mínimo. Hoje em dia é adotado na grande maioria dos países. Existem países ainda hoje em dia que não tem salário mínimo. E mesmo assim, veja que é um negócio que a gente viu desde criança. Passou a adolescência vendo salário mínimo, a vida adulta, um negócio que a gente já está acostumado de ver. Mas isso é uma política pública. E sendo uma política pública, tem parte positiva e tem parte negativa.
Tá? Então, argumentos a favor do salário mínimo. Ajuda o trabalhador pobre sem nenhum custo para o governo. Então, por exemplo, a pessoa foi contratada recebendo um salário mínimo, ela recebia antes R$ 500, o governo implementou a política pública do salário mínimo e agora está recebendo um salário mínimo de R$ 1.100, não é isso? Teve alguma interferência do governo? Ou seja, o governo chegou lá para essa pessoa e deu mais R$ 600? Não. O governo obrigou o trabalhador a pagar mais obrigou o empregador a pagar mais para esse trabalhador. Então veja que esse trabalhador está numa situação melhor agora e sem nenhum custo para o governo. Não é o governo que está tirando esse dinheiro do bolso. Quem está tirando esse dinheiro do bolso é o empregador. Pouco impacto sobre o emprego se a demanda por mão de obra não qualificada é relativamente inelástica. Não se preocupa muito com isso aqui não, daqui a pouco eu explico melhor isso daqui. Mas também tem argumentos contra. No longo prazo, a demanda por mão de obra não qualificada é provavelmente elástica, de modo que o salário mínimo provoca desemprego substancial entre os não qualificados. Tem um trabalho qualificado, por exemplo, você está fazendo direito, você vai terminar o curso de direito, você agora é um advogado, vai fazer a OAB, passou na OAB, você agora é um advogado com a qualificação, a graduação, né? O ensino médio, por aí vai. Também tem um trabalho que não é qualificado, que não pede uma graduação, por exemplo. Tem os trabalhadores não qualificados. Né? Os benefícios pelo salário mínimo provavelmente são adolescentes de famílias de renda média e não trabalhadores adultos de baixa renda. O que ele está falando aqui é o seguinte, tá? Resumidão, tá? Porque se fosse falar exatamente o que ele está falando aqui, elástico, inelástico, você teria que olhar para o mercado de trabalho, que não é assunto para a aula de hoje. Resumidamente, o que ele está falando é o seguinte, imagina um empregador com 2 funcionários. Os dois recebendo R$ 800, vamos supor. Tá? Não existe salário mínimo. Os dois recebendo R$ 800. Então tem um empregador, tem os 2 funcionários, os dois recebem R$ 800. O governo chega amanhã e fala, o salário mínimo é de R$ 1.100. Então ou você contrata essas pessoas por R$ 1.100 ou você demite. Não tem terceira opção. É 1.100. Então o empregador, vamos supor que ele não consiga contratar os 2 funcionários. Então o que é que ele faz? Ele contrata um. Ele pega um funcionário, leva para receber R$ 1.100 e o outro despede. Então, nessa situação hipotética, o que ocorre? O trabalhador que continuou, ele teve um aumento de salário de 800 para os 1.100 do salário mínimo e a série de direitos garantidos, 13º, férias, porque ele está trabalhando, continua trabalhando, com contrato e tudo mais. Já esse outro empregado, ele foi demitido. Então, a renda dele foi para zero. Talvez ele consiga um emprego em uma outra empresa, talvez não. Ele vai ter que procurar. Mas veja que ele está numa situação pior. Então, esse de R$ 800 aqui, o primeiro que foi contratado, está numa situação melhor. O outro que foi despedido está numa situação pior. Então, tem parte boa e tem parte ruim. Isso é bom? Isso é ruim? Aí depende muito da economia e da forma que você vê a economia, na verdade, tá? Eu fiz uma escola ortodoxa em economia, então uma escola que vê muitas contas, tá? E eu lembro de muita gente, porque é difícil pra gente, eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá, melhor não falar, na verdade. É que eu imagino muito a seguinte situação, tá? Eu nasci no interior de Sergipe, e lá, por exemplo, tinha muita empregada doméstica recebendo muito abaixo do salário mínimo. Na verdade, até hoje, o salário médio na minha cidade, que eu nasci, é abaixo do salário mínimo. Algo em torno de 800, 900 reais. O salário médio. Aí você se pergunta, mas espera aí, como assim? Abaixo do mínimo? É porque muita gente é autônoma, muita gente é contratada sem ser por uma empresa e paga menos do que numa empresa. Ocorre muito essa situação. Então, se o governo chegasse amanhã e falasse, não, só trabalha quem recebe R$ 1.100 ali, o resto não pode trabalhar. Nessa minha cidade, que tem problema de renda, muita gente ficaria sem emprego, por exemplo. E aí ficaria fora do mercado de trabalho. Então, tem parte boa, tem parte ruim. Tá? Bem-estar social. O que é o bem-estar social? Programas governamentais nunca
nunca é fácil, tá? Eu sei que é bonito o cara chegar e falar, olha, o salário mínimo é de R$ 1.800, por exemplo. Mas será que dá? Quais são os impactos? Então você vê que é bonito, né? O cara chega lá e fala, olha, dobrou o salário mínimo, agora é R$ 2.200. Se o governo populista chegasse amanhã e falasse isso. Mas dá para fazer isso? Será que vai ser realmente bom para a população? Aí é um problema mais grave, tá? Então, bem-estar social. Bem-estar. Programas governamentais que suplementam a renda dos necessitados. Assistência temporária para famílias necessitadas nos Estados Unidos, renda de segurança suplementar. Aqui, no Brasil, a gente tem o Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? É um programa governamental que suplementa a renda dos necessitados. O governo pega um dinheiro de uma outra parte da população e entrega para a população mais pobre. Teve o auxílio emergencial durante o início da pandemia e agora retornou, né? Falaram em Renda Brasil, mas acho que não foi para frente, acho que desistiram. O que eu lembro tem esses, tá? Não lembro se tem mais algum programa de assistência desse tipo, que tire dinheiro da população mais rica e entregue para a população mais pobre, tá? Dinheiro mesmo, tá? Eu sei que existe a ajuda do governo, muita gente às vezes recebe cesta básica e por aí vai, mas dinheiro, né? Tá falando de distribuição de renda, tá falando de renda. Então, os críticos, eu não gosto muito desse parágrafo aqui não, mas existe, né? Os críticos argumentam que tais programas criam incentivos para tornar-se ou permanecer necessitados, argumentam que o bem-estar contribuiu para o surgimento de famílias necessitadas. Então, tem gente que acredita que se você der o Bolsa Família, ou se você der o auxílio emergencial, a pessoa vai se acostumar, vai ficar em casa, não vai querer trabalhar e na verdade vai acabar criando mais gente na situação abaixo da linha de pobreza, tá? Eu não concordo muito não com esse parágrafo aqui, tá? Eu entendi o porquê o Gregory Mann colocou aqui, porque ele está falando, tem gente que faz essa análise realmente tem que ser feita, tá? Agora, se ocorre, aí é outra história, né? No entanto, eu acho que não ocorre, tá? Eu não lembro de ver dado, mas eu acho que não ocorre, não. No entanto, a severidade desses problemas potenciais é desconhecida. É o que ele fala aqui embaixo. Então, ele próprio colocou o parágrafo aqui e embaixo ele já fala. É muito difícil você medir isso daqui. Como é que você mede, vamos supor, o Bolsa Família? Como é que você mede se o Bolsa Família, será que está criando mais famílias pobres? É complicado para medir, né? Os defensores então do Bolsa Família, desses programas de bem-estar, eu sou um dos defensores, tá? Então essa aula está sendo um pouquinho viesada porque eu sou um dos defensores. Os defensores notam que os benefícios sociais ajustados pela inflação caíram enquanto as famílias monoparentais aumentam. Então veja, nos Estados Unidos, isso daqui, ele está falando, olha, se você olhar os dados, isso aqui é o Gregory Mann falando, você vai ver que os benefícios sociais, na verdade, têm caído com o tempo. A inflação tem corroído bastante desses benefícios. Mesmo assim, mesmo com o benefício social sendo menor, então se os críticos tivessem certo, o benefício maior cria mais gente acostumada com aquela situação e ficam naquela situação abaixo da linha de pobreza, né? Então, se tivesse uma queda do benefício, menos gente estaria acostumada com essa situação e iriam trabalhar, não é isso? Segundo esse argumento aqui. Então, o próprio Gregory Mann fala aqui, olha só. Os defensores falam que os benefícios sociais lá nos Estados Unidos têm reduzido, na verdade. Que a inflação tem corroído o benefício. Mesmo assim, as famílias monoparentais aumentaram. Eu acho que aqui está traduzido errado, na verdade, tá? Deve ter alguma retradução. Provavelmente ele está falando aqui que mesmo assim as famílias abaixo da linha de pobreza aumentaram, tá? Esse monoparental eu acho que quer dizer que é um pai só em casa, né? Ou o pai ou a mãe. Bom. Tá. Deixa eu falar isso daqui pro Brasil agora. Um negócio que eu vi, tá? Ocorreu a pandemia em março, e aí logo depois o governo colocou o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial foi de R$ 600, né? Depois diminuiu para 300 e hoje em dia eu nem sei quanto é que está na verdade, acho que é 200 ou 300 também, né? Mas tudo bem. Então teve o auxílio emergencial, as pessoas receberam esse auxílio e aí uma coisa que eu vi, tá? Isso aí eu vi.
eu coloco meu carro para lavar num lava-jato aqui próximo de casa. Isso já há vários meses depois do início da pandemia, tá? No início da pandemia a gente se cuidava mais, depois acaba relaxando mais um pouquinho. Eu voltei a lavar meu carro nessa pessoa que eu lavo. E essa pessoa sempre tem uns ajudantes com ele lavando o carro. Nesse dia que eu coloquei para lavar, acho que foi em agosto, setembro, quando eu fui colocar para lavar, eu percebi que essa pessoa estava sem os ajudantes. E eu conversei com ela e perguntei, mas como assim? É Euler o nome dele, na verdade, é bem diferente. Oi, Euler, cadê o pessoal que te ajudava a lavar o carro? Ah, o pessoal está recebendo o auxílio emergencial e decidiu ficar em casa. Então, isso ocorre. Tá? Às vezes a renda que o governo pode dar para aquela população é tão suficiente para essa população que ela deixa de trabalhar, que essa pessoa, que os ajudantes dele deixaram de trabalhar no Lava Jato, por exemplo, para ter uma renda maior. Pode ser que esteja em casa sem fazer nada, pode ser que tenha que procurar um emprego que pagasse mais. Tá? Isso eu não sei dizer. Mas veja que isso acontece. Política pública é difícil por causa disso. Existem coisas boas e coisas ruins. Você tem que avaliar para saber se aquela política pública é boa ou ruim. Tá? Então, isso daí, se a pessoa ter ficado, vamos supor, o cenário que o ajudante que lavava o carro está em casa fazendo nada, recebendo salário, recebendo o auxílio emergencial, sem fazer nada, por opção, tá? Por opção, tô supondo. Então isso diminuiria a quantidade de bens e serviços produzidos na economia, diminuiria a eficiência. O outro cenário, se a pessoa teria que procurar outro emprego, aí aumenta. Eu sei que é uma situação diferente, que é uma pandemia, tem que ficar em casa e por aí vai, tá? Agora, então, mas eu quero que vocês entendam, não é que eu sou contra ou a favor não, tá? Na verdade eu sou a favor, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam como é difícil. Não é só você botar na caneta ali a caneta e resolver a situação. Não. Tem que entender o problema, tem que entender as implicações daquele problema, tá? Não existe política pública fácil, tá? É isso que eu quero dizer. Tá. Já que eu falei no auxílio emergencial e eu falei de forma negativa, deixa eu falar agora o que eu acho, Reinan, tá? Isso aqui é professor Reinan, o que ele acha do auxílio emergencial como economista, tá? Para mim não é o auxílio emergencial, porque eu sei que ainda existem hoje gente que critica o auxílio emergencial. Dentro do próprio governo existe gente que critica o auxílio emergencial, mesmo sendo uma política do governo, né? Para mim, foi extremamente importante o auxílio emergencial. Foi uma política que foi adotada de forma muito correta, tá? Teve um impacto muito bom, na verdade, na população. E por que deveria realmente ter ocorrido o auxílio emergencial? Lembram na primeira parte do nosso curso? Demanda e oferta, não é? A economia é isso, para todo o mercado de bens e serviços, não é isso? Na hora que ocorreu a pandemia, as pessoas ficaram em casa. Na hora que a pessoa ficar em casa, o que foi que aconteceu com a demanda? Deslocou para a esquerda, né? Teve aquela redução de demanda. Na hora que teve a redução da demanda, o que ocorreria nesse mercado? Quantidade menor e preço menor, ou seja, um PIB menor, uma renda por pessoa menor, isso já no agregado. O que o governo faz? O governo deixa solto? Isso aí era aquela escola não keynesiana, né? A escola lá no início dos economistas, né? Antes da década de 30. Não deixa nada, o próprio mercado se resolve. Aí, se você deixar assim, você pode ter uma crise econômica muito maior do que realmente ocorre, se você interferir. Tá? Então, na hora que o governo falou, foi criado o auxílio emergencial, vamos dar mais renda para essa população mais pobre que ficou sem trabalho, o que ele está fazendo? Duas coisas, várias coisas na verdade. Uma, ajudando a população que agora que estava sem renda, para ter alguma coisa, afinal, todo mundo tem que comer. Outra, na hora que ele dá o dinheiro para essa população, o que ele está fazendo é aquecendo novamente a economia. Então, aquela demanda que se deslocou para a esquerda, volta para a direita. Talvez não volte ao ponto que estava antes da pandemia, mas o mercado volta a aquecer mais um pouquinho. Então, o PIB vai cair? Continua caindo, porque a pandemia é um negócio muito extraordinário e impacta todo o aspecto da economia. Mas na hora que você dá aquela renda para essas pessoas e as pessoas consomem, então o PIB caiu, desaba, mas não desabou tanto como poderia ter desabado sem esse auxílio emergencial. E se você perguntar para todos os economistas bem informados do Brasil,
eu acho que todos vão dizer que foi uma medida extremamente correta do governo, de uma política pública extremamente correta. Tá? Isso não só no Brasil, Estados Unidos também. Estados Unidos jogou um pacote de US$ 1 trilhão, se eu não me engano. Agora está vindo outro pacote de US$ 1 trilhão. Tá? Mas assim, aquele momento pedia isso. Aquele momento pedia o auxílio emergencial. Tá? Hoje também. Hoje a gente está numa crise tão grande quanto o início, é porque muita gente ainda não se deu conta, mas se você olhar hospital na Bahia, em Sergipe, tá tudo cheio. Então, muita gente está em casa ainda se protegendo, muita gente está perdendo renda, então é uma política pública boa e favorável. O problema, aí já complicando mais um pouquinho, tá? Eu estou divagando mais um pouquinho, só para vocês entenderem. O problema todo, na verdade, hoje no Brasil, é porque o governo do Brasil já gasta muito. Na hora que entrou esse auxílio emergencial, talvez fure o tal do teto do gasto do governo, que de vez em quando você está ouvindo isso no jornal. E se furar o teto do governo em um país como o Brasil, que é um país muito assistencialista, aí a gente não sabe o fundo do poço, sabe? Pode ser que ocorra uma crise grande. Então, esse é todo o problema que o governo tem que pensar. Não é nada fácil, tá? Também não posso chegar aqui e falar que o governo deveria dar R$ 10.000 para cada pessoa. Porque se o governo fizesse isso, criaria uma crise econômica gigante na economia, sabe? Mas essa é a minha opinião do auxílio emergencial, passado e presente, tá? Eu apoio e concordo com o auxílio emergencial como política pública, claro, né? E claro também para favorecer a economia, que ocorreu no passado, como também esse agora no presente. Tá? Imposto de renda negativo. Isso daqui no Brasil de vez em quando é falado. Nunca foi implementado e eu acho que na verdade nunca vai ser implementado não. O que é isso daqui? Isso aqui tem duas formas de fazer. Imposto de renda negativa é um sistema tributário que arrecada a receita das famílias de alta renda e concede subsídios para aquelas de baixa renda. Então, eu sei que muita gente que está fazendo o curso ainda nunca trabalhou, né? Mas talvez você veja o seu pai falando ou sua mãe falando: eu recebo um salário bruto, eu recebo um salário líquido. Tem uma diferença grande, salário bruto para o salário líquido. Isso daí, uma parte disso daí, é chamado imposto de renda retido na folha. O governo pega uma parte do seu salário e fica como tributação. Uma parte é a aposentadoria e outra parte é a tributação, que é esse imposto de renda. Além disso, uma vez por ano, a gente tem que declarar o imposto de renda, que é uma outra tributação. Tá? Tem uma forma de diminuir a desigualdade que seria o seguinte: o país pegar da população mais rica e aumentar o imposto de renda dessa parte da população, e, em compensação, a população mais pobre ele dá como forma de subsídio. Então, o contrário. Por exemplo, alguém que ganhe R$ 10.000 por mês pagaria de tributação, hoje em dia eu acho que é 27,5%, tá? Pagaria 35% de tributação, vamos supor. Em compensação, aquela pessoa que ganha acima do mínimo, mas ainda bem baixinho, sei lá, R$ 1.300 ou abaixo disso, receberia imposto de renda. Receberia uma parte do dinheiro imposto de renda. No Brasil não ocorre isso, tá? No Brasil tem uma faixa salarial, acho que é de 1.000 a 1.800, que não paga imposto de renda, tá? Tem um PIS/PASEP, mas não vamos complicar não, tá? No Brasil isso não ocorre ainda hoje não. Então, de 1.000 a 1.800 não paga imposto de renda. Então, o imposto de renda negativo seria o contrário. Os caras mais ricos pagariam mais, em compensação a população mais pobre, que ganha de 1.000 a 1.800, por exemplo, receberia uma parte da receita dela como imposto de renda. Também poderia ser feito como imposto de renda anual. A população mais rica declara imposto de renda anual e paga uma parte maior. Em compensação, a população mais pobre receberia o imposto de renda anual. Tá? Eu não entendo do imposto de renda anual. Quem faz o meu é o meu contador. Eu tenho uma pessoa que todo ano, eu, meu irmão, minha irmã, faz no mesmo rapaz. E eu sei que tem alguns anos que você recebe, outros anos que você paga. Agora, por quê? Eu não tenho nem ideia, na verdade. Toda vez que eu converso com ele sobre isso, eu nunca entendo o que está acontecendo, na verdade. Mas esse rapaz é muito bom, ele é muito correto, na verdade. Transferência em espécie. Então, beleza, a gente falou política de redução da pobreza. A gente falou do salário mínimo,
que tem argumento contra e a favor, como política de desigualdade de renda. O bem-estar social, que tem argumentos contra e a favor, como política de redistribuição de renda. O imposto de renda negativo. Veja que o imposto de renda negativo, no final, faria o quê, né? A população mais rica teria uma renda menor e a população mais pobre teria uma renda maior. Não é isso? E finalmente temos transferências em espécie. Transferências em espécie são bens ou serviços fornecidos aos necessitados. Então, ao invés do governo dar dinheiro mesmo para essa população, dá serviço, dá bens e serviço. Ou seja, abrigo, alimento, vale alimentação, assistência médica. A alternativa sugerida seria realmente o pagamento em dinheiro. Então, permitiria que as pessoas comprassem o que mais precisam. Os críticos argumentam que isso poderia ser usado para o uso de drogas e álcool. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, né? Tem duas formas que o governo poderia... Tem várias formas, né? Mas aqui tem duas formas que o governo que pode auxiliar a população. Uma, por exemplo, é dando bem e serviço à população. Isso aqui hoje em dia existe, né? Você vê muita gente dando abrigo para sem-teto. Aí você tem uma política do governo distribuindo alimento, vale alimentação, assistência médica. No Chile, há pouco tempo atrás, fizeram uma política bem interessante. Ao invés do governo fornecer educação pública, como é hoje no Brasil como é, né? Se você tem uma criança e se conseguir, se puder, se quiser, você consegue matricular essa criança numa escola pública. Então você não paga o colégio, não é? Não paga a mensalidade para o colégio. No Chile, eles mudaram a situação. Eles fizeram o seguinte: se você é de uma família pobre, se sua renda for abaixo de não sei quanto lá, você vai ganhar um vale educação. Ou seja, as escolas vão ser pagas, só que o governo fala, olha, você, pai e mãe, vai decidir onde matricular a sua criança. Então, e ao invés de ser uma escola pública, você vai pagar para esse colégio. Só que você paga como vale educação. Isso dá mais poder de liberdade para as famílias, que não precisa colocar no primeiro colégio público que achar vaga. Você pode escolher a qualidade do ensino, né? Mesmo que vai ser uma escola um pouquinho mais cara, e você poder colocar a sua criança. Tá? Essa é uma curiosidade, tá? Uma política pública que foi implementada no Chile. Isso aqui é a alternativa sugerida, que ao invés de você dar bens e serviços, você dá realmente dinheiro à população. Só que aqui tem um problema aonde a população gasta esse dinheiro. Tem um estudo de economia bem interessante, a gente está quase acabando a aula, tá? Mas é que eu acho que é tão interessante esses estudos que eu gosto de trazer para vocês verem que realmente isso aqui não é conteúdo, que não é abobrinha, né? Tem até uns economistas que ganharam o prêmio Nobel há pouco tempo atrás, na verdade. Que eles são, eu não lembro o nome agora, mas economias que são implementadas, assim, como é que eu posso dizer? Na prática, fazendo, sabe? Então eles pegaram um experimento. Eu acho que até que é economia experimental, bom, alguma coisa assim. Eles pegaram dois povoados na África. Eu não lembro qual país da África, mas era algum país da África muito pobre. Pegaram dois povoados com uma população pequena, sei lá, 1000 pessoas em cada um. E fizeram duas formas de assistencialismo para essa população. Um deu dinheiro e na outra deu bens e serviços. Então, por exemplo, em um eles levaram comida, nutritivo e por aí vai. No outro eles deram dinheiro. E foram ver aonde a população estava gastando dinheiro. E aí é muito heterogêneo. Tinha gente que eles viram que uma parte da população economizou para comprar TV, por exemplo. Que tudo bem, você pode ter uma TV, não sei o que, mas se você está abaixo da linha de pobreza a TV talvez não fosse o ideal. Se você comprasse alimento, ficasse nutritivo e conseguisse um emprego, fosse melhor do que comprar TV, por exemplo. Tinha gente que comprava alimento nutritivo, tem gente que gastava com droga e álcool, então você vê que é um negócio que é complicado você medir. Então, você dá o dinheiro, você permite que as pessoas comprem o que mais precisam, afinal, quem sabe mais o que precisa é a própria pessoa. Mas, a gente sabe que uma parte da população, isso em todas as classes sociais, gastaria com besteira, como por exemplo droga e álcool, uma televisão e por aí vai. Tá? Programas antipobreza e incentivo ao trabalho. Programas assistenciais de combate à pobreza diminuem na medida que a renda aumenta.
Resultado: famílias pobres enfrentam altas taxas de impostos efetivos. Tais políticas poderiam, portanto, desestimular os pobres. Deixa eu entender, que eu não entendi não o que ele falou, na verdade. Programas assistenciais de combate à pobreza diminuem na medida que a renda aumenta. Isso, se a renda aumentar, o programa assistencial de combate à pobreza diminui. O resultado: famílias pobres enfrentam altas taxas de impostos efetivos. Tais políticas, portanto, desestimulam os pobres de escapar da pobreza por conta própria. Possível solução: trabalho, um sistema que obriga as pessoas a aceitar empregos públicos enquanto recebem benefício. Sim, aqui seria uma política anti-pobreza e incentivo ao trabalho. Então, ao invés de você dar a assistência para a pessoa, você dá o trabalho. Eu nunca vi isso aqui ser implementado não, na verdade, tá? Seria alguma coisa do tipo, o governo fala, olha, ao invés de você receber o Bolsa Família, você só recebe essa renda se você trabalhar para mim, alguma coisa assim, sabe? Não, eu não conheço algum país que implementou algo desse tipo, não. Conclusão: a distribuição de renda é um dos problemas. E veja que tem muita família que não é opção, tá? Que eu estou lembrando muito daquele caso que a gente falou na aula de hoje, né? A família monoparental, ou seja, a família só a mãe, por exemplo, e crianças. Como é que essa pessoa vai trabalhar? É difícil, né? Imagina uma mãe com 4 filhos em casa. Aí eu sei, vai ter gente que vai falar, Renan, mas não foi a pessoa que criou a situação. Eu não estou falando do passado, estou falando do presente. É a pessoa com 4 filhos em casa. Por exemplo, aqueles 4 filhos em casa merecem a vida que tiveram? Não, não é? E também não é a mãe que vai merecer, não é? Então, mãe e 4 filhos em casa, como é que essa pessoa tem tempo para ir trabalhar para o governo, para ganhar o dinheiro, sabe? Não sei. Bom, eu nunca vi aquilo ali ser implementado, não. Conclusão: a distribuição de renda é um dos problemas mais graves da sociedade, um dos 10 princípios no capítulo 1. Os governos podem, algumas vezes, melhorar o resultado do mercado. Então, isso aqui tudo na aula de hoje foi para falar o quê? Redistribuição de renda, diminuição da desigualdade de renda, não é? Então, o mercado solto vai colocar renda como ele quiser. Meritocracia, tem gente que recebe muito bem e gente que recebe muito pouco, não é? Só que isso é o ideal? Às vezes não. Às vezes a pessoa que recebe muito dinheiro trabalharia o mesmo tanto recebendo um pouquinho menos, 1% a menos, por exemplo. Então você talvez conseguisse fazer uma redistribuição de renda e diminuir a desigualdade. Então os governos podem, alguma vez, melhorar os resultados do mercado. As políticas públicas podem ajudar a reduzir a pobreza e a desigualdade. Um outro princípio: as pessoas se deparam com trade-offs. As políticas destinadas a diminuir a desigualdade, a gente viu isso também lá no início do curso, né? Muitas vezes sacrificam a eficiência. Esse é o problema. Você diminuir a desigualdade e sacrificar a eficiência, no final você vai ter todo mundo mais pobre no próximo ano. De modo que o âmbito adequado da política é objeto de polêmica. Então esse é o grande problema. O resumo, para terminar a aula de hoje: os dados sobre a distribuição de renda mostram uma ampla disparidade na sociedade norte-americana. Os 20% das famílias mais ricas ganham cerca de 10 vezes mais do que os 20% mais pobres. Problemas ao medir desigualdade surgem das transferências em espécie, o ciclo de vida econômico, renda transitória e mobilidade econômica. Quando esses fatores são levados em conta, a distribuição de bem-estar é provavelmente menos desigual que a distribuição de renda anual. Aí tem aquelas filosofias que a gente passou. Políticas tais como bem-estar, legislação do salário mínimo, imposto de renda negativo e transferência em espécie podem ajudar os pobres. Uma vez que a assistência financeira entra com o aumento da renda, os pobres têm alta nas taxas de impostos, desmotivando a saída da pobreza por conta própria. Tá. Pessoal, na aula de hoje é isso. Se tiver alguma dúvida, mandem para o meu e-mail e até a próxima aula. Tchau, tchau.